Eu queria falar com vocês sobre um tema que eu prezo muito. É um tema muito importante para mim, um tema que rege todas as coisas que eu faço todos os dias, o dia inteiro, que é fazer as coisas com excelência, como se fosse para Deus. Para isso, eu vou usar basicamente na Bíblia, de alguns versículos que eu separei e eu gostaria de dividir com vocês. O que é fazer as coisas com excelência? Como que nós podemos fazer as coisas como se fosse para Deus? Para isso, nós vamos usar o livro da Bíblia, Gênesis de 1, Gênesis 4, de 1 a 12. Aqui está escrito o seguinte: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Ela disse: Tive um filho homem com a ajuda do Senhor. Deu à luz também Abel, irmão dele. Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor. Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel trouxe também as primeiras crias do seu rebanho com as partes mais gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel, a sua oferta, mas para Caim não olhou com agrado. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está nervoso, Caim? Por que desfalece o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se, porém, não o fizer, saiba que o pecado o espreita à porta. Ele deseja governá-lo, mas você deve dominá-lo. O que acontece? Nessa passagem, Caim provavelmente não entregou o melhor da terra, o melhor dos grãos que ele cultivava. Caim provavelmente deveria ser um bom agricultor, mas não fez a sua oferta como se fosse a melhor oferta para Deus. Já Abel era pastor de ovelhas. Abel eu vejo como que selecionou os melhores é, cordeiros do rebanho dele, os cordeiros que fosse mais gordo e ofereceu a Deus. Deus olhou o coração de Abel e aceitou a oferta. Só que não aceitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim não foi o melhor, não foi excelente, sabe? Tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que fazer o melhor, entendeu? Seja na escola, seja no trabalho, seja fazendo educação física, fazendo um esporte, tendo momentos com a família, com a esposa, filhos, a gente tem que fazer o melhor nosso, sabe? Porque é como se fosse para Deus. Deus não aceita o mais ou menos, uma via de meio, ou aquilo que é ruim da gente. Deus aceita o melhor, sabe? É, algumas pessoas que não são cristãs, pessoas que são contra o cristianismo, contra a palavra de Deus, eles não gostam da meritocracia, sabe? É, eu sou muito a favor do mérito. Caim teve o demérito de entregar aquilo que não era bom, que não era o melhor para Deus. Abel teve o mérito de entregar o melhor, os cordeiros mais gordos, sabe? Nisso a gente vê também, a gente percebe que existia já um plano de salvação lá na frente, através de Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro de Deus, entregue no sacrifício, o melhor, sem mácula, para tirar os nossos pecados, sabe, filhos? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo que vocês forem fazer, seja como Abel, assim, que ele entregou o melhor sempre, sabe? Porque Abel foi o primeiro que entregou o melhor para Deus. Depois, na descendência de Sete, vieram várias pessoas que fizeram o melhor, sabe, para Deus. Mas, e não sejam como Caim, porque além de ele ter entregado o que é mais ou menos para Deus, o pecado dominou Caim. Caim transfigurou o seu semblante e acabou atacando o irmão dele e matando, sabe? E aí, uma dos versículos que eu também separei, está lá na frente, lá no Novo Testamento, quando
no livro de Colossenses, Paulo escreve: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor Deus, e não para os homens. Lá no trabalho, eu costumo fazer o melhor, sabe? O melhor. Tipo assim, se eu tenho algumas horas para fazer meu trabalho, eu faço com excelência, porque não é para o meu supervisor, não é para o meu gerente, não é para o diretor da empresa. O que eu faço é para o Criador dos céus e da terra, sabe? Então, se vocês têm a oportunidade e vocês têm o compromisso de entregar alguma coisa, façam essas coisas e entreguem o melhor para Deus, sabe? E a gente pode também voltar no Antigo Testamento, quando Moisés escreve Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, em 29:9, está escrito: sigam fielmente os termos da aliança de Deus, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. O segredo do sucesso, sabe, o segredo de você ser bem-sucedido, está escrito em Êxodo 20. Quando a gente segue fielmente ao que está escrito em Deuteronômio aqui, ou seja, é, sigam fielmente os termos da aliança. Que aliança? Você fala, poxa, que aliança, né? Lá em Êxodo 20 é explicado qual é essa aliança que Deus fez com a gente. E o segredo do sucesso que eu queria falar para vocês é isso. Em Êxodo 20 tem todos os mandamentos que o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, atribuiu para que a gente pudesse fazer. Eu vou ler aqui, depois vocês pausem o vídeo e acompanhem. Está escrito assim, vou falar os versículos e a gente vai conversar cada um deles. Então falou Deus todas as palavras, dizendo: eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses além de mim. Esse daqui é o primeiro mandamento. A gente não pode fazer Deus nenhum além do Deus Criador dos céus e da terra. Então, filhos, guarde no coração, tá? Não tenham outros deuses além do Criador e dos céus e da terra. Ok. Não fará para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, a gente não pode fazer escultura de nada. Aqui é terminantemente proibido fazer escultura de imagem alguma. E não te curvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardem os meus mandamentos. Percebe que existe aqui uma maldição ou uma bênção? Então, mais de 1000 gerações. Então, filhos, não façam isso, porque os filhos de vocês vão ser bem-sucedidos. Ah, não, eu faço misericórdia, ok. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Então, filhos, às vezes a gente tropeça, a gente bate o dedo, e aí a gente costuma falar, bom, algumas coisas que não se devem falar. Principalmente a gente tem muito contato com italianos. Italiano costuma blasfemar que é horror, sabe? A gente não pode usar o nome do Senhor Deus em vão. Então, evita de fazer esse tipo de coisa, ok? Quarto mandamento, lembra-se do dia de sábado para santificar. Então, filhos, rapidamente, a gente tem que é, observar o sábado, o Shabat do Senhor. É, o que seria observar? O que seria guardar o Shabat do Senhor? É basicamente lembrar aquilo que Deus fez com o povo de Israel, que Deus tirou Israel do Egito, Deus sempre protegeu o povo dele, e todos aqueles que aceitam Cristo como único Salvador, Deus de alguma maneira abençoa essas pessoas. Então, o Shabat do Senhor é, é tentar fazer com que a gente agrade ao Criador dos céus e da terra através dos seus mandamentos. Ok?
6 dias trabalharás e fará toda a sua obra, mas no sétimo dia, que é o Shabá, o sábado do Senhor, teu Deus, não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teus servos, nem teus servos, nem os teus animais, nem os teus estrangeiros, que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor dos céus da terra, mas o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Filhos, então observem o sábado. Amanhã é sábado, então é, faça aquilo que deve ser feito e lembre no dia do sábado, ok? Honra o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Então, filhos, além de observar e ser comprometido com cada mandamento que Deus fez, honra o pai e a mãe de vocês, beleza? Não matarás, que na verdade a tradução que eu estou usando aqui na internet está escrito não matarás, mas é não assassinarás, é matar com a intenção, ok? Não adulterarás. Então, filhos, a gente é um homem, é, procura agradar o Criador dos céus da terra através dos mandamentos dele. Adulterar é uma coisa assim terrível para Deus. Então, e não só adulterar através do com o homem e a mulher, mas até adulterar no documento. Às vezes vem uma oportunidade de você colocar nome diferentes para obter vantagens. Então, assim, não façam isso, ok? Não roubarás ou não furtarás. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. A mentira é terrível. O pai da mentira é o Satã, é o diabo. Então, a gente não pode mentir, ok? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus bois, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, filhos, amigo de vocês, comprou um carro ou comprou alguma coisa e você, tipo assim, poxa, você tem que se alegrar com isso, entendeu? Se alegrem e não deseje aquilo que o amigo de vocês tenham, ok? Não cobiça nada deles. Ou seja, se alegre com eles. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, e o sonido das trombetas e os montes fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e prostrou-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. É, vocês veem o poder santo da palavra de Deus. Então, isso que eu queria falar com vocês hoje. O que, tudo que vocês forem fazer, façam o melhor para Deus. Como, façam tudo como se fosse o melhor para Deus, ok? Para Deus. Porque através disso, através das observações e a obediência aos mandamentos, seguramente vocês vão ser bem-sucedidos, ok? Um abraço. Tchau.